talvez vocês demorem um tempinho para se adaptar, mas pensar no exercício, pensar na atividade em termos de trabalho e energia, vocês vão descobrir daqui a pouco que é mais fácil e até mais rápido do que ficar pensando nos vetores e na dinâmica da maneira mais tradicional, com a abordagem newtoniana. Tá? Então aqui, ó, vamos pensar nesse exercício. É um exercício em que existe movimento, né? Os dados que estão lá no enunciado dizem o seguinte: coeficiente de atrito entre a M1 e a base é de 0,4. A massa M1 é de 90 quilogramas. A massa M2 é muito mais pesada, 400 quilogramas, tá? E esse objeto aqui vai descer até encontrar o solo, uma altura, né, vai percorrer uma distância de 4 metros, tá? Então, ele pergunta qual é o trabalho realizado sobre a massa 1 e qual é o trabalho realizado sobre a massa 2 nesse processo. Aí, vamos pensar agora em trabalho, tá? Por enquanto a gente está falando só de trabalho, não estamos falando de energia ainda. Então, trabalho, no caso da força ser, né, constante, né, a gente viu isso, força vezes distância percorrida, vezes cosseno do ângulo entre a força e a distância percorrida. Tá? Então a gente precisa saber o resultado da força, das forças e saber a distância. Distância de 4 metros foi dado, tá aqui no enunciado. E o ângulo aqui, né? A gente vai ter forças que têm ângulo zero com a direção do movimento e forças que têm 80 graus. E também aquelas que formam 90 graus, mas essas a gente sabe que não entra na conta porque vai dar zero, tá? Então vamos identificar as forças, tá? Sobre a massa 2, ela cai devido à ação da força gravitacional, P2, mas ela não cai com aceleração, né, igual a G, porque ela é puxada para cima pela tensão 2. Já a massa 1, ela é puxada para baixo pela Terra, mas ela não vai ter movimento nesse eixo vertical, porque, né, a bancada é forte o suficiente para conseguir anular o efeito da força-peso sobre o objeto, empurrando ele para cima. Então ele fica aqui em equilíbrio estático no eixo vertical. Mas devido a cabo estar conectado à massa, ela é puxada para cá pelo cabo e a força de atrito reduz aí, né, a força sobre o objeto. Tá? Então as forças que realizam trabalho sobre a massa 2 são essas duas, e sobre a massa 1 são essas duas horizontais. As outras, né? Porque a massa 1 se desloca ao longo de uma linha paralela a essa aqui em laranja, e a massa 2 se desloca na vertical por uma outra linha aqui, né? Tá? E o movimento é nesse sentido, né? Tá. Alguma dúvida nisso, pessoal? Tranquilo. Então, olha só, Ok. aqui eu vou precisar aplicar primeira e segunda lei de Newton para a gente chegar nos valores das forças para poder fazer o cálculo do trabalho, já que a distância foi dada e o ângulo também é fácil de visualizar. Então, a gente precisa do valor de T, né? A gente sabe que tem um IT2
tem módulos iguais, eles só têm sentidos diferentes, direção e sentidos diferentes, mas eles são iguais. Então, a gente precisa de T e da FAT. O restante a gente tem peso dos dois. Então, vamos lá. Primeira e segunda lei de Newton aplicado a esses objetos. Aplicado a M2, né, como ele está descendo, nós temos que P2 menos tensão é igual a massa vezes aceleração. Sobre a massa M1, nós temos duas equações. A gente tem que a força normal ela anula o efeito de P1 e nós temos que a tensão subtraída, força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? O nosso objetivo aqui é calcular a tensão e a força de atrito. Força de atrito tá fácil, né? Porque força de atrito é o produto do coeficiente de atrito pela força normal, e a força normal a gente tem o valor dela aqui. Então, vou substituir nestas três equações os dados que nós temos. Então, P2 é o 400 vezes 10 menos a tensão igual a massa, aqui, cuidado, aqui M2, aqui M1, perdão, não coloquei os índices, né? Então, P2 menos tensão igual a M2, 400, vezes a aceleração. Força normal igual a P1. P1 é 90 vezes 10. Força normal, então, é igual a 900 newtons. Tá? E aqui, por último, tensão menos FAT. FAT é igual a 0,4 vezes força normal vezes 900. Isso é igual a M1, 90, vezes a aceleração. Tá? Então, nós já temos aqui o resultado da força de atrito, né? Como FAT é igual a μ força normal, FAT é igual a 0,4 vezes 900, o que é igual a 360 newtons. Então, já é uma das primeiras coisas que a gente precisa para calcular o trabalho, né? Mas tem um jeito mais fácil. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem duas maneiras de resolver esse exercício. As duas chegam no mesmo lugar, uma é mais trabalhosa que a outra, tá? Bom, vou fazer primeiro o jeito mais trabalhoso, tá? Que acaba sendo, acho que, o jeito que a maioria deve ter feito. Seguinte. Essas três equações, então, elas vão chegar no seguinte: 4.000 menos T igual a 400 vezes A, e T menos 360 igual a 90. Né? Se eu elimino a tensão entre essas duas equações, eu posso fazer isso somando as duas, né? A gente vai ficar com o seguinte: 4.000 menos T mais T menos 360, somei, né? Que está do lado esquerdo com o que está do lado esquerdo, e agora eu vou somar direita com direita. Então, 400A mais 90A. Ou seja, nós temos aqui 3.640 igual a 490A. Logo, o A vai ser igual a
3.640 dividido por 490, que nos dá, deixa eu pegar a calculadora, assistente aqui, né? Fiel companheira. Então, 3.640 dividido pelo 490 dá aproximadamente 7,4 metros por segundo ao quadrado. Aí você pega esse resultado, vai lá na equação da tensão, qualquer uma delas, né? E calcula a tensão. Tá, pode ser nessa, pode ser na outra. Vou pegar de baixo que tá mais perto, né? Vou pegar essa aqui. Então, tendo o resultado da tensão, da aceleração, você volta aqui, tem ó, T menos, né, T igual a 90 vezes 7,4 mais 360. Né? Passei esse termo para o outro lado e substituir a aceleração. E aí chegamos ao resultado de que tensão é igual a 90 vezes 7,4 dá 666 mais 360. Isso dá 1.026 newtons. Tá? Vocês chegaram nisso? Até aqui todo mundo conseguiu? Sim, não? Tá? Porque até aí não tinha nada de diferente do que a gente já tinha feito, né? Agora sim, vem o cálculo dos trabalhos, já que nós temos todos os valores para fazer o cálculo do trabalho. Então, como é que eu vou calcular o trabalho? Pela equação, pela massa 1, tá? Eu vou fazer isso aqui do lado, que eu acho que vai dar uma... Não sei se vai ficar tão bom o arquivo depois, mas se não ficar, a gente quebra ele. Mas vai ficar melhor para vocês visualizarem que está sendo... Então, olha só. Quem é o trabalho realizado sobre a massa 1? Força, tensão. Puxa o objeto para lá, 1.026 newtons. Vezes a distância percorrida, vezes cosseno de 0 grau, porque tensão aponta da esquerda para a direita e o objeto se desloca da esquerda para a direita, né? São paralelos. Força de atrito mais força de atrito está lá, 360 newtons, também por 4 metros, mas agora cosseno de 180 graus, porque o atrito aponta para cá e o deslocamento para lá. Então tem aqui ó, uma defasagem de 180 graus entre eles. Tá? Força normal e peso. Forma 90 graus com deslocamento, cosseno de 90 graus é zero, então força perpendicular não realiza trabalho. Cosseno de zero mais 1, cosseno de 180 menos 1. Então, o trabalho total realizado sobre a massa 1 é igual a 1.026 vezes 4 menos 360 vezes 4. Tá? Então, na verdade, a gente poderia ter feito, né? O 1.026 menos 360 e multiplicar o resultado pelo 4, né? Então, o trabalho realizado sobre W1 foi de 2.664 joules. Tudo bem até aí, gente? Fácil. E W2?
W2 tem o deslocamento vertical, então P2, que tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Então tá lá, P2 é igual a 4.000 newtons, 4 metros de deslocamento, cosseno de 0 grau. E a tensão, 1026 mais, né? 1026, também por 4 metros, só que cosseno de 180 graus, já que a tensão forma um de 180 graus com o deslocamento, né? Então, o que temos aqui, 1026, 4.000 menos 1026 vezes 4, ou cada um deles vezes 4, tanto faz aí, né? Então, 4.000 menos 1026 vezes 4. 11.890 joules. E o trabalho total realizado aí sobre o sistema, né, líquido, né, é a soma desses dois, tá? Não foi perguntado ali, o exercício perguntava o trabalho realizado sobre cada um desses objetos, mas o trabalho total, então, 2.664 mais 11, trabalho total, desculpa, 11.890, totalizando aí 14.560 joules, ou, se preferirem, eu acho que fica mais fácil, 14,56 kJ. Tá? Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Sim, professor. Legal. Agora eu vou ensinar o jeito mais fácil de realizar este exercício. Tá? Eu não perguntei o trabalho realizado por cada uma das forças. Eu perguntei o trabalho total realizado sobre cada uma das massas, que é o W1 e o W2 aqui mesmo, né? Então, como é que a gente poderia ter resolvido o exercício? Vou fazer numa outra cor, só para frisar que é uma outra solução. A partir deste resultado aqui, da aceleração. Eu poderia ter chegado aqui, achei, né, a aceleração, e aí faria uma solução assim, ó. O trabalho é igual à força, trabalho total, né, sobre a massa 1, a força resultante sobre a massa 1 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Mas a gente sabe, né, que pela segunda lei de Newton, que essa força resultante é a massa vezes a aceleração, não é? Então aí que molezinha que ficava fazer isso aqui, desse jeito. Se eu tivesse perguntado o trabalho de cada força, não, aí teria que fazer aquilo tudo que está ali em cima, tá? E calcular uma por uma. Mas aqui, ó, quem é W1 então? W1 é uma massa de 90 kg, que sofre uma aceleração de 7,4 metros por segundo ao quadrado, ao longo de 4 metros, e essa força resultante forma um ângulo de 0 graus, né? Porque
como tensão é maior que a faixa, a resultante está apontando para a esquerda. Está apontando da esquerda para a direita, desculpa. Então, cosseno de zero. Tá? Então, quem é o W1? Só fazer esse produto. 90 vezes 4 vezes 7,4. Pouco importa essa ordem aí, né? Que dá o 2.664 joules. E a massa M2 seguiria o mesmo raciocínio, né? W2, então, é uma massa de 400 quilogramas, que vai se movimentar com uma aceleração de 7,4 por 4 metros, e o sentido da força resultante é igual ao sentido do deslocamento, né? Então, aqui nós temos 1.600 vezes 7,4, que dá o 11.840. Deu uma diferença? Sim. Aqui 890 porque tinha um arredondamento aqui, tá? Esse valor 7,4 ele está arredondado, tá? Mas, então aqui a gente chegaria no 11.840 joules, né? Na realidade, se a gente substituir o 7,4 por este valor, né, 3.640 dividido por 790, aí chegaria o resultado mais próximo do outro. Mas diferença de 50 joules aí só, perfeitamente normal no exercício desse tipo, tá? Bem mais curtinho, né? Sim, professor. Bem. Alguém acertou? Não, professor, não Professor, acertei, não. eu cheguei em 14.560 joules. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer esse aqui, o segundo. Eu já resolvo com vocês. Agora que vocês viram o primeiro, eu acho que vai ficar mais fácil fazer esse segundo aqui. Uns 5 minutinhos, só para vocês tentarem fazer e ver se já acertam. Pode ser? Combinado? Combinado, professor. Então vamos lá. 10 e 10 e 20 eu resolvo com vocês. Se terminarem antes, me avisem. Professor, Oi, Emerson, pode falar. bom dia. Tirar uma dúvida com o senhor, quantas faltas que reprova com o senhor? Ah, É porque são. eu olhei lá, eu tô com 6, professor. Eu não lembro se eu faltei essa Não. aula. Mas também, se você tiver com nota, eu mexo nisso depois, não tem problema. Mas É não, porque eu você tô com está 6 faltas longe. lá. Se o Não, senhor puder dar uma olhada lá. você pode ter 25% de falta da disciplina, ou seja, você poderia ter 80. Você poderia ter 20 faltas. Ah, tá bom então, professor. Tá, falta pra Depois eu falo. caramba, não precisa. Não, porque é 25% do total. Como a disciplina ela tem 4 aulas por semana, é uma disciplina de 80 horas, de 80 aulas, né? Que são 20 semanas. 20 vezes semanas vezes 4 dá 80. Você poderia ter 20 faltas. Ah, tá bom. Obrigado, senhor. Tá?
Professor, Sim? o exercício 1, eu cheguei nesse resultado, só que eu coloquei como WT, trabalho total já. Hum. Cuidado, porque no exercício eu pedia o 1 e o 2. Ah, eu fiz direto, só no trabalho É, total. você fez direto trabalho total. O que você fez está certo, mas não é a resposta do exercício. Cuidado com esse tipo de exercício, tá? Tá, que Porque, eu consegui chegar no 14.560 joules. porque assim, se o exercício pedir o trabalho realizado por cada uma das forças, você teria que ter o trabalho da força T, o trabalho da força de atrito, e no caso da 2, o trabalho da força peso e o trabalho da força Q Ah, é porque também. ele está pedindo que, né, o trabalho total é realizado sobre cada uma das massas. Cada uma das massas. Muito cuidado quando você for fazer exercício desse tipo. E, assim, concurso pega pra caramba isso, viu? Porque a pessoa vai, calcula o total e a resposta total está sempre lá nas alternativas, mas ele não pediu o total. Ah, sim, professor. Tá? Então, cuidado. Claro que assim, aqui a gente está num ambiente de aprendizagem, então eu não iria fazer isso, né? Mas É muito isso que eu cuidado. pensei, porque eu cheguei, não consegui chegar no mesmo valor fazendo isso. Daí eu falei, vou perguntar para ver. É, muito cuidado Tá com bom, senhor. exercícios desse tipo, porque eles pegam muita gente em concurso nisso. Você faz, acerta, chega no resultado correto, né? Mas no final das contas não é a resposta do exercício. Ah, sim. Obrigado, senhor. É, Ah, vamos. professor, o Valmir mandou avisar que tá com problemas na internet dele, tá? Tá. Não, tranquilo. Tá sendo gravado e depois ele pode assistir. Olha só, o exercício número 2 era idêntico ao primeiro, né? Mudando, claro, o sistema, tá? Então aqui nós temos é, um objeto M1 com 30 quilogramas e M2 com 180. Então esse cara desce e esse daqui sobe, né? O, o, o sentido aqui vai ser o anti-horário. Digo, sentido de giro ali da roldana, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui para ter uma situação? Deixa eu salvar esse aqui, que eu não salvei ainda, para depois disponibilizar com vocês. Processo soldagem, 14 de junho, exercício. Tá? Não me deixou colar a figura. O que acontece aqui?
Não estou conseguindo trazer a figura, mas tudo bem, vocês têm a figura aí, isso não é importante. Nesse caso, nós temos o seguinte. Pior que aqui eu preciso da figura para vocês entenderem o sisteminha. Então, vou fazer um desenho aqui. Não consegui importar a figura. O computador está em crise porque é segunda-feira. A gente tem a roldana, cabo, objeto. E outro objeto aqui. E o movimento vai ser de subida desse, rodando, girando para cá, e o objeto descendo aqui do outro lado, tá? E o que ele pede, o trabalho total realizado pelas forças sobre cada uma das massas, tá? Então a gente vai ter que fazer do mesmo jeito que o anterior. Então, que forças atuam? Aqui P2, aqui T2, freando, né? T1 puxando essa massa rampa acima, o atrito sendo contrário a isso, tá? O peso puxando a massa 1 para baixo, a força normal empurrando ela para cima, e aí o peso se dividindo em P1x, que é contrário ao movimento de subida, e P1y, que é a parte do peso que pressiona o objeto contra a base, e é a causa, né, da força normal. Ok, beleza. Então, dados do problema, coeficiente de atrito 0,3, massa M1 de... Peraí, tem alguma coisa errada no exercício. Não, massa M1, tá certo. De 30 kg, eu que li errado. Massa M2 de 180 kg. A distância que vai ser percorrida é de 2 metros e o ângulo de inclinação de 60 graus. Tá? Então, o que nós precisamos? Identificar peso e força, P2 e T, T1, P1, X e FAT, para poder fazer o cálculo, já que esse daqui vai subir 2 metros, né, aqui, o cabo vai deslocar ele 2 metros para lá, ao longo, e vai descer 2 metros aqui. Então, o que a gente precisa saber? Os valores das forças, né? Na realidade, a gente já viu que a gente não precisa nem calcular as forças, a gente só precisa calcular a aceleração, tá? Vamos fazer desse jeito, que é mais curtinho? Então vamos, ó. Tensões iguais em módulo, T1 igual a isso, tá? Então aqui, sobre a massa M2, o que temos? Que P2 freado pela tensão vai ser igual a M2 vezes a aceleração. Do ponto de vista de M1, nós temos que a força normal é igual a P1 cosseno do ângulo de inclinação, e temos que tensão subtraída por P1x, né, por P1 seno de θ, subtraído pela força de atrito, vai ser igual a M1 vezes a aceleração. Tem aqui alguma dúvida, gente? Substituindo os valores que a gente já tem, P2, 180 vezes 10 menos T, igual a 180 vezes A. Força normal igual a P1, 30 vezes 10
cosseno de 60 graus, que é 1/2. Logo, temos aí uma força normal de 150 newtons. Resultado que a gente já vai usar na terceira equação. Terceira equação, T menos P1, 30 vezes 10, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos FAT, que é força de atrito, 0,3 vezes 150. Tudo isso tem que ser igual a M1 vezes a aceleração, tá? Então, vamos trabalhar a primeira e a terceira equação. A segunda já foi usada, né? Já entrou ali no cálculo. Então, daqui, setinha para baixo. Ficamos com 1.800 menos T igual a 180 vezes A. E ficamos com tensão menos 150 raiz de 3 menos 45 igual a 30 vezes A. Né? Se eu esquerda com esquerda, direita com direita, eu vou pegar no resultado para aceleração. Desculpa. 1.800, tivesse em sala de aula agora, ia sair todo mundo correndo. Professor tá com Covid. 150 raiz de 3 menos 45, somando esse com esse. Isso igual a 180 a 30 a. Então, Daniel, então, se eu tivesse tossido assim na sala, já teria fugido. Okay. Então, temos aqui que fazer a soma, tá? 1.800. Professor, Oi. com licença. O Valmir pediu para falar que o computador dele hoje deu problema lá e ele não conseguiu nem enviar o trabalho de novo, tá? Tá, diz ele que vai Trabalho ficar não bem. é Ele a... vai conseguir até amanhã, tá? Tá bom. Para ele depois mandar mais tarde ou, enfim, ver se alguém envia para ele, tá? Então, aqui temos que, né, mais menos ter some. Então a gente fica aqui com 1.495,2 igual a 210 vezes A, logo a aceleração 1.495,2 dividido por 210. Isso vai ser aproximadamente 7,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí, eu vou fazer mais curtinho que eu ensinei a vocês lá em cima. Ao invés de calcular o trabalho de cada uma das forças, como foi pedido o trabalho total sobre a massa, eu não preciso fazer de cada um, né? O que eu vou fazer aqui, que é bem mais curto e bem mais prático, né? Vou calcular o trabalho usando a aceleração, né? Então, ó, qual o trabalho total realizado sobre a massa 2? É a força resultante sobre ele, né, sobre 2, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 0. Mas a gente sabe que força resultante, segundo a lei de Newton, é a mesma coisa que massa, m2 vezes aceleração, vezes distância, vezes 1 cosseno de 0 graus. Então, W2 vai ser igual a 180 vezes 7,1 vezes os 2 metros de comprimento. Logo, trabalho sobre a massa 2, 180 vezes
7,1 vezes 2.556 joules. A massa 1 seguiu o mesmo caminho, tá? Força resultante sobre 1 vezes o deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Força resultante e o deslocamento. Isso é igual a massa 1 vezes a aceleração, vezes a distância, vezes 1. Então, o trabalho realizado sobre 1 é igual a 30 vezes 7,1 vezes 2, logo 426 joules é o trabalho total realizado sobre a massa 1. Se o exercício pedisse o trabalho total realizado no sistema, bastaria somar W1 e W2, que daria aí um pouco menos de 3.000 joules, 2.982 joules, ou aproximadamente 3 quilojoules. Também seria uma resposta bem razoável, né? Já que não chega tão perto aí dessa soma. Quem conseguiu acertar? Fazendo por esse caminho ou pelo outro, tanto faz. Eu passei bem longe. Passou longe? Tá. Então façam o seguinte: revisem os dois exercícios, vejam se vocês têm alguma dúvida. Eu estou aqui na escuta, tá? Eu já vou disponibilizar aí as imagens para vocês, tá? Lá na equipe do Teams. Daqui a pouquinho já vou disponibilizar também a gravação, tá? Tá lá na área Trabalho, Energia, Arquivos. Tô levando os arquivos para lá já. E quem não fez a postagem, não deixe de fazer logo, tá? Pessoal, quem não tiver nenhuma dúvida nos exercícios, pode ficar à vontade em sair. Eu vou ficar aqui com o pessoal que está revisando e que tem dúvida, tá? Caso alguém não tenha nenhuma dúvida, eu já fiz o lançamento das presenças e vou ficar aqui com a turma que passou hoje, como eu disse, o Daniel. Bom, amanhã a gente começa com energia, nos dois sentidos. Queria só que vocês dessem uma verificada com... Faltou gente, a Rafaela faltou, tem bastante gente, vê se não tem ninguém precisando de alguma coisa, porque nos dias de hoje, quando alguém falta, que não é hábito faltar, a gente fica preocupado logo, né? Professor, a Rafaela, eu não sei, a gente acha que não tem contato com ela, porque eu acho que ela não era da nossa turma. Ah, é? É É, porque Rafaela, e tem mais gente que faltou também que não é hábito faltar.
tá, deixa eu ver aqui. Ah, não, o Valmir já tava aí, tudo bem. E tem a Maria Carolina também, que faltou, que não é hábito dela faltar. A Maria Carolina, acho que a gente consegue conversar com ela mesmo. A Rafaela, não. Ah, é bom dar uma perguntada se tá acontecendo alguma coisa, sei lá. Eu tô. O meu Facebook virou obituário, viu? Toda hora que eu entro no Facebook é para dizer que morreu alguém. Esse negócio tá me assustando já. E alguém me disse que a Pinda é pior do que a de Taubaté, é verdade isso? Procede? Ah, não sei, professor. Minha prima trabalha em Pinda, não sei. Ela fala que é difícil agora Taubaté. Eu não tenho muito. Não tô sabendo muito, não. Taubaté tá 90, entre 90 e 100% de ocupação dos leitos já há bastante tempo. E uma média aí de 4 óbitos por dia. Taubaté já passou dos 650 óbitos. Ixi. Mas é proporcional, claro, ao tamanho da cidade, né? A população. Pinda, É. Pinda tem a população menor, sim, sim, sem dúvida, porque Pinda não tem o segundo turno, né? Então a população deve ser menor. Eu moro em Taubaté. Ah, eu moro no meio, moro em Tremembé. Tremembé, eu não tinha uma notícia. Como é que tá a situação? Aqui, cara, tem piorado os casos nesse último mês aí. Mas aqui também não tem muita notícia aqui em Tremembé, não. Mas a gente vê mais as pessoas postando. Que apareceu bastante morte nas redes Em sociais. Tremembé não tem hospital, Não, só tem o pronto-socorro, professor. só tem um pronto-socorro. Em Tremembé vem tudo para Taubaté, né? É, para Taubaté. Tem gente que vai para Pinda, né? Mas é mais fácil para Taubaté. Taubaté. Eu acho que Pinda tem menos leitos, né, do que Taubaté. Sim, Caramba. No dia que isso vai parar? Bom, pelo menos antecipar as vacinas. isso é Eu vi verdade. que pela minha faixa etária eu vou conseguir, se tiver a vacina, né? Claro. Ficou liberado para essa semana. Então já é uma ótima notícia, né? Porque estava previsto para final de julho, início de agosto vir para o fim. Agora a minha Uma- faixa etária tá para começo de agosto, eu acho. Vamos coisa assim. Eles subiram todas, né? Ontem. Uhum. É, assim, porque claro, tem que vacinar, tomar logo a vacina, as duas, se pudesse tomar aquela que é uma dose só, seria cairia melhor. Mas a gente não é voltar ao normal, não, porque eu tenho problema, tenho uma dúvida, né? Se as variantes indígenas, etc., elas são ou não cobertas pela vacina. Então, você vai poder, pelo que eu entendi, a gente vai poder ter algumas aulas presenciais das disciplinas que têm necessidade de laboratório, considerados mais de laboratório, mas mesmo assim, 35% só da capacidade da sala. É. É, porque faz sentido não voltar ao normal, né, professor? Porque se aparece uma variante aí que é resistente à vacina, aí ferrou tudo. Então, porque o que eu li é essa variante indiana
não tá parecendo que. Bom, eu tenho um colega que ele ficou bem mal, graças a Deus, recuperou, tá em casa. Ele foi fazer uma cirurgia de desobstrução de artéria, que estava programada, fez todo o protocolo, esperou tomar a vacina, só foi fazer a cirurgia depois da segunda dose e mesmo assim, ele foi contaminado com Covid, ele e a esposa do hospital. Nossa. E ela teve sintomas leves, ninguém consegue saber se a doença teve um efeito maior, ele estava debilitado, né? Ele descobriu que estava com a Covid depois que fez a cirurgia, então o cara estava na UTI cardíaca com Covid. Nossa. E quase que o Zequinha foi pro saco, os negócios dele. Ainda bem que no dia que iam entubá-lo, ele começou a reagir e não foi entubado. Mas mesmo assim ele passou umas 2 ou 3 semanas de UTI. Viu? Cada um tem uma reação, né, professor? Teve um senhor que eu conheço que ele tem várias comorbidades, várias doenças assim, cardíacas, teve vários molos no coração, né, que é a angioplastia, né? Né? Nossa, teve várias, tem acho que umas 2 ou 3, e pegou Covid e foi a mesma coisa que nada. Não tá uma gripe, um resfriado, sabe? Uma coisa que nada. Tem umas pessoas jovens aí Estranho. que são internadas, entubadas e não resistem. Um colega, foi o caso mais cômico, né? Super engraçado dele. Ele é diabético, fumante, obeso, enfim, jogando contra, né? Uhum. Ele disse que ele sempre respirou mal, porque é fumante. Então, assim, ele sempre sente ligeira falta de ar, porque quando sobe escada ele né, fica mal. Mas gordo e fumante, né, ele mesmo fala isso. Ele disse que estava com Covid porque o filho Thomas foi fazer um exame e aí deu positivo. Aí pediram para a família toda fazer. E ele descobriu que já tinha tido. Ele não soube que teve. Quando ele fez lá o teste do sangue, que é aquele mais completo, apareceram os anticorpos. Teve Nossa. anticorpo. E é um cara, e o filho dele, sintomas leves, o filho é não fumante, é não obeso e não é diabético e teve sintomas. É estranho, né, professor? É muito complicado esse negócio no organismo, né, gente? Nossa, eu acho que eu ouvi isso de um colega que é dentista, de que no futuro vão descobrir que tem alguma componente genética nisso daí. A Isso é genética de verdade. algumas pessoas é doença e outras são resistentes, porque é muito dísparo o negócio. Assim. Sim, eles vão descobrir porque tem relatos, né, de que casal, a mulher pegou ou o marido pegou e eles ficaram juntos e o outro não pegou, entendeu? Sim, sim. Aqui em Taubaté tem uma colega, mãe e filho, né? Moram as duas. A menina é assim, pré-adolescente ainda, né? Então, a mãe teve sintomas médicos, não chegou a ser internada, teve falta de ar, teve febre. Depois que descobriram, elas ficaram em isolamento. E a menina, em momento algum, fizeram vários testes, acho que fizeram uns 3 ou 4 testes, né? Que eles ficam testando toda semana até ver se a pessoa parou de contaminar. E a menina não ficou. Esse mês passado aí a família da minha namorada, praticamente quase todo mundo pegou. E daí quando descobriu, aí eu fiquei de quarentena um tempo, mas eu até tive um contato mais ou menos com eles no começo, até por isso eu fiquei de quarentena, mas eu não tive nada. Até achei É, meio estranho. Porque eu tive contato, né? A gente não sabe quanto tempo que fica incubado para depois passar. Daí, é muito estranho estranho. mesmo.
Eu tenho um amigo da família que é um senhor fez 80 anos agora, né? 80 grupo de risco, porque ele é diabético, e o caso dele é um dos mais esquisitos, porque já tem algumas semanas, na verdade alguns meses, que ele relata que não sente gosto de nada, totalmente o paladar. Ele mora em São Paulo. E aí ele fez acho que 3 ou 4 testes, né, por conta desse sintoma e dá negativo, todos eles, né? E o médico deles, olha, você teve vídeo, porque assim, você tem os sintomas que você relata só são explicados pela Covid, todos os outros exames. Só que em um momento ele. E aí, como é que fica isso? Não explica, né? É. O médico convicto, e na casa dele, né, onde ele mora com outra pessoa na mesma casa, também a outra pessoa não contraiu, não. São Então, vai casos. saber, né? Acho que. Os médicos dizem que o tempo para se conhecer uma doença, ele varia de 10 a 15 anos depois da descoberta da doença, né? A gente está com Uhum. 1 ano de estudo sobre a Covid. Então, tem muito Uhum. show pela frente aí até todos os riscos e todas as viradas aí, desmembramentos que essa doença pode ter, a gente ainda está longe de saber isso. Sim, verdade.